Estamos começando mais um Aldeia Cast. Eu e meu amigo Marco Leite. Hoje recebendo como convidados o Vanderlei da Defesa Civil e o Guido Bamberg, secretário de Obras, nossos amigos aqui. Lembrando que esse episódio tem o apoio da Six, a casa que nos recebe aqui para a gravação desse episódio, e da Prefeitura de Canoas. Está acontecendo, está avançando, e o trabalho da Prefeitura de Canoas segue avançando na proteção contra cheias. As obras já avançaram nos diques de Niterói, Mato Grande, Matias Velho e Rio Branco, reforçando a segurança em áreas importantes da cidade. O Muro da Cassol, entregue em abril, é a primeira grande obra do Rio Grande do Sul desde a enchente de 2024. Quer acompanhar tudo de perto? Acesse reconstrução.canoas.rs.gov.br. Está acontecendo, está avançando. Bom, obrigado primeiro por vocês terem aceito o convite de conversar com a gente, um bate-papo mesmo sobre as coisas que a gente está no mês de maio. O mês de maio, né, lembra daquela enchente trágica, né? Enfim, daquela situação toda que a gente viveu aqui em Canoas há 2 anos. Então, acho que é importante dar uma recuperada nisso, mostrar como é que está avançando. A gente convidou o Guido, especialmente, que é o cara que está tocando os projetos ali de proteção, mas a Defesa Civil que também prepara a cidade, né? E é a força que socorre quando acontece, mas também a que antecipa e prepara para os danos sejam minimizados. Então, agradecer primeiro que vocês tenham vindo aqui. É importante dizer, né, que a gente trouxe os dois, porque eu pelo menos entendo que uma secretaria completa a outra, vocês andam juntos, né? Então, assim, ó, estava conversando com o Vanderlei antes de chegar, Guido, sobre a questão do clima que se aproxima, essas coisas de El Niño que está voltando, entendeu? E juntamente a isso, como é que está andando também as obras de Canoas, né? A gente inaugurou o muro agora, a gente inclusive vai questionar algumas coisas no entorno ali que faltam ser completadas, né? Para ter a segurança total ali daquela zona ali. Mas é isso, exatamente isso que a gente quer saber, exatamente sobre a construção da proteção e os efeitos que pode vir por aí. Isso, Guido. Ali, o muro foi inaugurado, mas ele é parte de um sistema, tem mais coisas complementares. Sim, o DIC e naquele dia lá da inauguração também falaram da elevação, né, da Granuchel. Queria que contasse pra gente como é que é aquele conjunto de coisas e como é que a gente está avançando nisso. Bom, primeiramente, né, agradecer a vocês o convite e é uma satisfação, né, Wander, poder estar aqui nesse canhão aqui de audiência que é o DEACast e poder ter essa oportunidade de esclarecer as coisas e desfazer alguns mitos, né? Que tem muita, né? Muita informação desencontrada. Então, aqui é um fórum legítimo para nós poder trazer essa informação para a nossa comunidade, né? Mas especialmente do Muro da Cassol, né? Como tu disseste, Marco, a primeira obra de reconstrução de proteção entregue no estado do Rio Grande do Sul. Eu tive à frente da secretaria a época da enchente, a época da ordem de início dessa obra, em 4 de outubro de 24. Claro que houve uma necessidade de um ajuste de projeto, de lá para cá, enfim, uma série de fatores supervenientes que foram necessários à complementação da obra. É uma obra que ali não é só um muro, né? Tem uma simbologia também, uma resiliência naquela obra ali, porque foi ali que começou a enchente de maio de 24, então, e por que o muro? O pessoal nos questiona, porque todo o sistema de proteção de Canoas é de argila. Ali teve que ser feito um muro por conta do trem e por conta da mobilidade urbana. Se fosse ser feito um muro, a berma de equilíbrio do muro ela tem uma largura de 40 metros. Né? Então teria que a Guilherme Michel ia chegar lá no Transurbano. Fala do DIC, né? Feito de terra, não do muro. Ele é feito, ele é uma pirâmide. Exatamente. Então ele tem as bermas de equilíbrio, exatamente, o formato de uma pirâmide, então ele tem a berma de sustentação, que a gente diz, a base do DIC, ele tem 40 metros de largura, para chegar em cima no topo com 6, então eles são feitas várias etapas. E foi pensado um muro ali de contenção, digo, foi uma concepção pura da nossa engenharia, né? Eu preciso, mais uma vez, parabenizar aqui a equipe técnica da prefeitura, engenheiros e arquitetos, todos profissionais altamente qualificados para isso. Então o muro foi pensado, uma engenharia, é uma solução de engenharia civil muito robusta que está ali. É uma estrutura de mais de 100 metros de comprimento por 6,75 de altura, com 52 estacas de 12 metros de profundidade, com os contrafortes para o lado de dentro, não para o lado de fora, com pessoas pensam que tem que ser para o lado de fora, não, mas tem que ser lá para o lado de dentro, que os contrafortes ele vai aterrado, ele evita que esse muro tombe num evento de cheia. Então é uma solução de engenharia muito bem pensada e executada e é a primeira obra do entregue no estado.
O Rio Branco foi dividido em 3 trechos, né? O trecho 1, que é o muro, propriamente dito ali, foi um contrato de execução dessa obra, que já está muito bem executada pela empresa contratada, aí, a empresa Brant. O trecho 2, que vai da Guilherme Michel, ali do ponto do muro, até Henrique Dias, e o trecho 3, que tem a execução, que é da Henrique Dias até o Quinto Comar. Então, ali nós estamos falando aqui, o trecho 3 são 5.170 metros, que está em execução. O trecho 2 são 2.768 metros de extensão, que contempla, aí sim, Marco e Rodrigo, ali da Guilherme Michel, do ponto da entrada da Cassol, ali vai ser feita a elevação da Guilherme Michel, ela vai ficar margeando o muro, na altura do muro, a chegar na 13 de outubro. Então, o muro da Guilherme Michel vai ter uma elevação da sua cota, que ela vai ficar junto ao nível da ponte do Gravataí. Então vai desfazer esse mito, mas a água vai entrar pela frente. Não, se não tivesse uma solução, sim, mas um evento de cheia, possivelmente entraria água ali. Mas o trecho 2 nós devemos estar recebendo os projetos executivos. Como foi uma contratação integrada, a empresa licitante ela tem que nos entregar os projetos. Sim, ela faz o projeto e depois executa. Isso, executa, apresenta o projeto. Eles nos sinalizaram, falei hoje ainda com eles, eles sinalizaram que até o dia 15 querem nos entregar os projetos executivos, que aí vai para a nossa engenharia analisar e aprovar, e aí sim eles já começam a execução da obra, que depende da licença ambiental, que a gente está aguardando a FEPAM também. Ontem, em contato lá, a gente todo dia cobra a licença ambiental, e eles disseram que essa semana deve sair a licença, aí sim a obra começa. E o nosso intuito é que a obra comece ali, né? Claro que a empresa tem várias frentes de trabalho, e a ideia é começar ali pela Guilherme Michel, já para deixar a solução pronta ali já no início. Então, a Guilherme Michel ela vai ligar ao muro. Então, vai fechar ali, não vai ser só o muro, ela vai ter, onde se percebe o muro, a Guilherme Michel vai estar exatamente nessa cota de altura, então vai dar proteção ali no Gravataí. Então, esse trecho da Guilherme Michel está dentro do trecho 2. Tá, isso tu acha que começa esse ano ainda? Não, a ideia é começar logo por ali. Essa obra do Esse trecho logo 2. por ali é quanto? A empresa deve nos entregar os projetos até a metade do mês de maio, dando ok os projetos. Aí nós estamos, eu particularmente tenho conversado com eles para começar por ali. Então, imagino que ainda em junho já deve ter obra ali nesse ponto. Sim, para começar nesse trecho. Eu acredito que o maior dúvida ali é a questão das licenças, né? Que pode atrasar Exato. A licenças ambientais. As obras todas foram licitadas à ótica da resolução de 24, que dispensava a licença ambiental da FEPAM. Então, todas foram licitadas e contratadas. A Matias Velho, Mato Grande, Rio Branco, trecho 3, a própria Cassol. Só que agora, em março desse ano, mudou a resolução da FEPAM, que passou a exigir licença ambiental para todas as obras de intervenção de proteção. Então, nós estamos fazendo o licenciamento de todo o sistema agora. Então, a Rio Branco nós não conseguimos iniciar porque a obra ela de fato não tinha iniciado quando mudou a resolução. Então, sim, as que já tinham começado puderam seguir, as outras têm que refazer. Exato. Então, mas a FEPAM sinalizou ontem que a licença deve sair essa semana. Aí já está apto para começar as intervenções. Tem 9 ou 10 espécies de vegetação de árvores que vão ter que ser replantadas, né? Já tem um local para elas vão ter que ser feito o transplante delas, supressão de outras, enfim, tem drenagem, tem toda uma série de intervenções. Isso está bem encaminhado. Está bem encaminhado, porque eu me lembro que quando fizeram a vala da República, que estavam arrumando para tapar a vala lá da República, há muito tempo atrás, aquela obra trancou exatamente por causa disso, numa licença, porque tinha animais, tartarugas, enfim, e peixes ou qualquer outra coisa, que a obra parou um bom tempo por causa dessas licenças, né? Às vezes a FEPAM atrapalha um pouco o caminho das obras, né? Se tiver um sapo ali, eles acham que aquele sapo pode ser extinguido, Nossa, né? E aí dá um problema de trancar tudo, né? Às vezes as pessoas não pensam nas pessoas, né? Nós tivemos ali ano passado uma denúncia de um morador que foi no Ministério Público, um morador que, veja bem, que foi atingido pela enchente, perdeu tudo, e ele, quando nós demos ordem de início em agosto do ano passado dessa obra, teve uma denúncia no Ministério Público que teria uma árvore centenária no leito do dique. Mas aí a gente tem que fazer uma opção, ou proteção da cidade, a gente tem que preservar, por óbvio, o meio ambiente,
a vegetação. Então, só que essas plantas elas vão ser replantadas. Tem 9 árvores lá que tem que ser plantadas, estão mapeadas, identificadas. Só que é um processo que nos atrasa muito, de fato. A licença ambiental, o Ministério Público, questionamentos toda semana, a gente tem respondido. Porque, óbvio, a gente tem que trazer isso à luz dos órgãos de controle também. Mas a obra já poderia estar andando sim, se não fossem essas interferências de ordem de licenças ambientais e tudo mais. E, Vanderlei, ninguém estava preparado para o que aconteceu em 2024, obviamente, né? Mas a Defesa Civil foi muito apontada por isso. Nós não temos barco, não temos isso. Queria que tu contasse para a gente o que nesses 2 anos foi feito, foi melhorado, foi ampliado, enfim. O que a gente pode contar do que foi feito para a gente, em termos de recuperação e retomada da Defesa Civil mesmo, né? Para eventualidades, não só caso de enchente, mas a Defesa Civil também não trabalha só com água, trabalha com outras eventualidades, né? Costumo dizer, Rodrigo e Marco, que quem de nós vivemos, a gente só viu por livro, por imagem. Quem viveu a enchente de 41? Viveu. O Marco é jovem ainda. Eu não estava aqui, mas eu vivi muita enchente uruguaiana lá onde eu Mas moro. eu tô morava na dizendo a Barranca do nossa da região metropolitana, a famosa Aham. enchente de 41, que até então tinha sido a maior enchente da história da nossa região. Sim. Então nós não vivemos, e se nós pegarmos um apanhado, tirando o prefeito Lagranha, que na época também pegou a questão da construção dos nossos sistemas de proteção, mas tirando o Lagranha, prefeito Ronchetti, prefeito Jair, prefeito Busato, também não tinham vivenciado, e se eles não vivenciaram, grande parte, o Guido estava na cidade, pode me dizer, mas eu acho que a grande maioria do seu secretariado também não viveu. E digo aqui, se algum prefeito colocasse materiais para altear os diques, tivesse lá o pensamento, secretário Guido, secretário de obras, tivesse lá o pensamento, vou altear o dique agora, teria milhares de pessoas batendo, dizendo que está gastando dinheiro para isso, está gastando dinheiro para isso, que poderia estar investindo na saúde ou em alguma outra área. Mas por que tudo isso? Porque nós não vivenciamos. Eu digo que lá em Cachoeirinha nós estávamos preparados, e se eu disser que nós estávamos preparados porque, eu sou bom, eu sou demagogo. Nós estávamos sim preparados, em primeiro lugar, por quê? Porque em 23, eu costumo dizer que nós sofremos os sinais de Deus. Porque nós tivemos lá em junho o primeiro impacto de 23, que foi na região Maquiné, Caraá, Santo Antônio. Depois, ali em setembro, nós tivemos, ali setembro, novembro, nós tivemos os impactos no Vale do Taquari e depois na região sul. Então, nós tivemos esses impactos, só que lá nós tivemos, lá em Cachoeirinha, que é onde eu atuava, até o ano passado, quando eu recebi o convite do prefeito Ayrton para vir para a cidade, nós tínhamos um problema crônico no bairro Meu Rincão, que através do Arroio Sapucaí. Que poucas pessoas sabem que o Arroio Sapucaí é um arroio extremamente fora do cotidiano, porque ele é um arroio que ele recebe água do Rio dos Sinos e deságua nos Sinos. Ou seja, toda vez que o Rio dos Sinos eleva, a sua cota de inundação sobe também rapidamente. Então, nós estávamos preparados para alagamentos em 2024, lá para o Meu Rincão. E como nós tivemos em janeiro, 16 de janeiro, o grande temporal que nós tivemos, que afetou Canoas, afetou também lá Cachoeirinha, nós decretamos situação de emergência e recebemos recursos para ajuda humanitária. O que é esse recurso que veio do governo federal? Colchão, cesta básica e itens para dormitório. Só que esses recursos chegaram para nós, janeiro foi o evento, esses recursos eles chegaram para ser feita a efetuação das compras meio de março. Nós entramos abril entregando, tínhamos entregue a grande maioria, mas não deu tempo de entregar tudo e sobrou naquele momento, faltou entregar ainda 800 colchões, cestas básicas, números expressivos. E por causa disso a gente teve condições de montar os abrigos.
né? Porque nós tínhamos esses insumos na mão, devido a todas essas situações. Se não fossem esses eventos que ocorreram, talvez nós tivéssemos sofrido tanto quanto sofreu os demais municípios. Passado isso, claro, agora eu digo que uma geração toda, criança de 10 anos que tinha 10 anos em 2024 para cá, todas vão se lembrar, vão saber, estão vivendo, viveram a enchente, estão vivendo o impacto pós e estão acompanhando também. Então a tendência agora é que daqui para frente os municípios se passam de fato a ter uma estrutura melhor e um preparo melhor ao longo do tempo para futuros eventos climáticos. Claro que dentro disso nós temos ainda uma população do nosso estado, mas principalmente aqui em Canoas, que está muito machucada, né? Ainda sente na pele as marcas da enchente. Sim. Muitos perderam familiares, perderam amigos, perderam histórias da sua vida, e cabe a nós, poder público, estar preparado. Então, desde que de lá que nós viemos, nós revisamos o plano de contingência com protocolos acessíveis à população, com rotas de fuga, também abrigos permanentes, tudo já sinalizando o que a população deve fazer em caso de Para onde um ir quando evento tiver. climático. Teve treinamento também, né? Exato. Eu li hoje que a Defesa Civil do Estado está fazendo simulações, né? Tu deve estar sabendo disso, porque tu faz parte Agora de está todas as acontecendo em Bento, acho. Hoje, Isso, muito mais do que equipamentos. Quando aconteceu essa grande tragédia, que eu considero uma tragédia, tá? Foi a Das tragédia, águas a aí. maior Exatamente. E assim, ó, quando aconteceu, a gente estava completamente despreparado. Tanto que o Brasil inteiro se mobilizou em nos ajudar, né? Hoje se tem muito mais material. Foi criada as defesas civis em municípios que nem existiam, e em Canoas já tinha, mas ela cresceu com mais responsabilidade. O que vocês fazem no Rio Grande do Sul e até no país inteiro, se vocês montaram um esquema de uma rede de cooperação, assim, por exemplo, deu uma catástrofe em Cachoeirinha, tá? Vamos dar um exemplo. O pessoal já está preparado para se mobilizar e ajudar aquela cidade, inclusive Canoas e outros municípios? Hoje nós temos 580 voluntários cadastrados das mais diversas áreas, engenheiros, e a gente fomenta, não é só se inscreveram lá e tu esquece do cidadão. Então nós temos lá engenheiros, temos enfermeiros, temos médicos, biólogos, geólogos das mais diversas, e também temos aquele cidadão comum que quer ajudar, que não tem a mão de obra especializada, mas que pode ser uma mão para ajudar em um abrigo, para ajudar na triagem de um alimento. Fora isso, nós temos também um cadastro de equipamentos. Então, a gente só tem a agradecer, através do Fábio Brasil, o grupo de jipeiros aqui de Canoas, que sempre se colocam à disposição, assim como nós temos já 35 embarcações cadastradas dentro desse cadastro, que é somente a gente solicitar e eles vêm. E todas essas pessoas, elas passaram ao longo de 2025 por diversos treinamentos ocasionados pela Defesa Civil. Desse montante de 580, nós treinamos 320 pessoas. Desde treinamentos para resgate, agora nós vamos fazer um treinamento voltado a resgate da causa animal, porque com uma nova lei, a responsabilidade ela passa a ser da Defesa Civil em questão de emergência ou calamidade. Então, nós, além de cuidar das pessoas, nós vamos ter que também ter um olhar. Não basta só retirar o animalzinho, nós vamos ter que ter um sistema junto, claro, com o bem-estar animal, mas a responsabilidade daquele animalzinho passa a ser da resgate, Defesa passa a ser Civil. desse Resgate a tutela dele. Então a gente vem se especializando. O município hoje conta com 7 embarcações. Vamos entregar aí no dia 11 mais 2 jet ski que o município está tendo. É importante dizer que nem a corporação do Corpo de Bombeiros da cidade contava com jet ski, e a Defesa Civil, através de uma emenda parlamentar, adquiriu esses 2 equipamentos.
Não porque vai ter um evento, é porque se há necessidade de nós estarmos preparados. Criamos um núcleo de Sim, proteção. a gente tá falando aquele fenômeno de 24, talvez demore muito tempo, ou não aconteça, enfim. Mas as enchentes têm alguma frequência, especialmente aí no Paquetá, né? Que áreas que não haverá proteção, porque já. Exato. Então, esse tipo de equipamento, barco, até o jet ski mesmo, ele acaba sendo útil para essas coisas. O que é de qualquer exatamente o que maneira. ele fala, né? Hoje nós estamos preparados para aquela pequena enchente que vai acontecer no Paquetá, com certeza, gente. Aquela Sim, zona é essa- alagativa. exatamente. Eles já estão preparados, inclusive, com as casas mais altas para ficar lá. Tem gente que não quer sair, vocês sabem, convivem com isso. Sim, ó. Hoje, numa questão de emergência, assim, não precisa falar em enchente, vamos falar num grande alagamento que choveu aí 240 milímetros esse dia numa cidade do interior aí. Aconteceu outra vez. A gente já está preparado para dar o primeiro. Hoje estamos preparados sim para dar o primeiro passo. Começa pelo seguinte: hoje nós temos um protocolo dentro do município onde a Secretaria de Obras sabe, por exemplo, qual é a função dela, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Projetos, cada secretaria, cada órgão, hoje ela sabe qual é a sua função. Esse protocolo não se tinha. O que se acontecia? Aconteceu o problema, às vezes, vamos dizer, e é o natural, eu fico imaginando, o prefeito dá um tapa na mesa lá em Cachoeirinha, foi assim, o prefeito dá um tapa na mesa, chamou todos os secretários, quer todo mundo na rua. Daí acaba todo mundo saindo para a rua, o secretário Guido manda todo mundo dele e daqui a pouco se esquece de fazer a função. E não, hoje a gente tem as diretrizes, hoje a gente tem uma organização, fizemos ao decorrer do ano passado simulados, 4 simulados, fizemos simulados também com a Nila Salles, simulados junto à base aérea, simulados com a comunidade do bairro Matias Velho, já temos programados simulados para esse ano, e onde a gente acaba, como eu digo, o nome da Secretaria é Defesa Civil e Resiliência. Onde é que entra a resiliência? Nesta parte, preparar a população. Porque vamos ser bem sérios, todas as ações que nós estamos fazendo, assim como as ações lá de 41, elas são para prevenção e mitigação. Agora, nós precisamos preparar a nossa população, porque se lá na frente, daqui 50 anos, vier a acontecer um evento climático superior ao de 24, porque como aconteceu de 24 foi acima do evento de 41. Então, a população ela precisa estar organizada, nós precisamos sim estar organizados para quê? Para que a gente não veja num cenário que todo mundo ajuda, que é o natural, mas muitas pessoas acabam se tornando vítimas, querendo ajudar e salvar. Então a gente tem cumprido esse papel. Estamos também agora iniciando um projeto Defesa Civil Mirim, junto nas escolas, porque nós temos um entendimento, secretário Guido, que é preparando as crianças que nós vamos conseguir, através da consciência ambiental. Senso de responsabilidade. O secretário Guido pode depois dizer e como foi o que nós encontramos nas casas de bombas nesse final de semana. E eu vou ser bem sério, a minha esperança está na criança, está naquela criança da escola, para que ela tenha uma consciência para poder ensinar para os pais a importância do descarte regular de um lixo. Eu vi vocês com uma coisa de pet, era absurdo. Um telhado numa casinha de pet atirada na... Até queria te perguntar sobre isso também. As casas de bomba, o sistema pensado, planejado para a proteção da cidade prevê novas casas de bomba. Como é que está esse processo? Sei que tinha estava ainda trancado no Tribunal de Contas, né? Sim, Com algumas nós tivemos questões agora, no dia 26 passado, um parecer dos técnicos do tribunal, um parecer favorável à suspensão da cautelar. Então, para liberar a continuidade da compra. A nossa equipe respondeu todos os questionamentos do Tribunal de Contas, que emitiu essa cautelar, mandando suspender o contrato e a não assinatura do contrato da construção da Casa 9 e 10. Então, nós respondemos e as respostas foram satisfatórias, tanto que os técnicos, que também são engenheiros do Tribunal de Contas, fizeram essa análise e entenderam pelo parecer de suspender a cautelar. Então, está agora com um conselheiro que deve corroborar o que os técnicos avaliam ali. Então, em breve, essa cautelar deve estar suspensa.
Mas nós temos um litígio, né, no processo licitatório, que é o consórcio que foi derrotado na licitação, entrou com mandado de segurança, então isso foge da nossa esfera de solução e está no Tribunal de Justiça para essa solução. E a gente espera que isso seja resolvido logo para a gente poder efetivamente começar a modernização das 8 casas de bomba, que ali prevê a elevação dos quadros de comando elétrico, a elevação dos geradores, a cota 7, a instalação de novos motores com acionamento automático. Então, é uma modernização bem ampla mesmo do sistema. É isso que eu queria te perguntar para esclarecer melhor. A modernização para todas as casas. Isso. As que já tem, que estão funcionando, né? Isso, elas estão funcionando. E tem mais três casas de bomba novas. Duas novas, que estas também vão ser construídas ainda. A 9 e a 10, a 9 aqui no Mato Grande, no local chamado da Vala da Madrinha, popularmente conhecida ali. Que é atrás da casa de bombas número 4, ali que tem que margeia o Arroio Araçá. E a casa de bombas número 10 é junto a Bianchini, que lá vai ser feita uma solução também, um fechamento ali daquele acesso que tem por baixo da 448, e ali tem uma previsão de uma casa de bombas também. Então, a nossa expectativa é que se essa solução do Tribunal de Justiça a gente venha lograr êxito, a gente vai conseguir também já iniciar a modernização. E a ideia é começar pela modernização das que já existem? Isso. Para construir... Não, que são 2 contratos paralelos, né? Sim. Então eles podem ser... concomitantes, junto. Exato. A gente tem visto que as casas de bomba têm funcionado. Sim, elas funcionam. Mas existe um impasse aí com a empresa que vocês romperam o contrato, né? E como é que está esse... assim, o consórcio, o operador Canoas, ele encerrou o 2º ano de contrato, eles não quiseram renovar, né, o contrato, uma questão... são empresas grandes, é um consórcio muito forte, eles acabaram ganhando licitações de obras muito vultuosas no Nordeste do país. Então, Canoas imagino que deixou de ser interessante para o consórcio, porque era um contrato até então pequeno para eles, né, segundo a informação deles. Então, não quiseram renovar. Nós tentamos exaustivamente desde dezembro, em diálogos com eles, para fazer uma renovação, porque eles fizeram um trabalho muito bom. A gente tem que reconhecer isso publicamente, porque reformaram, após a enchente, foi feita a reforma de todos os motores inundados, reformaram bombas que nunca tinham sido feita a manutenção, foi feito um trabalho muito bom. Isso deixar essa marca positiva. Mas acabaram nos sinalizando tardiamente da não renovação. Isso nos causou um problema, que nós estamos aí abrimos uma contratação emergencial, que ainda está em fase de recurso. Hoje a gente teve a resposta das diligências que foram feitas, as empresas entraram com intenção de recurso, então isso está hoje com a minha assessoria, a minha área técnica, analisando a documentação dos recursos, para a gente ver se consegue habilitar algum dos licitantes para assumir a operação. Não é a manutenção, é a operação das casas de bomba, que são 32 funcionários, que tem escalas de 12 por 36, justamente para manter a operação 24 horas. Mas o que a gente tem feito nesse período? As casas de bombas estão operacionais 24 horas, aí nós encontramos uma solução, a nossa administração capitaneada pelo prefeito Ayrton e o vice Rodrigo, encontraram uma solução para não ter descontinuidade desse serviço enquanto esse contrato não se efetiva, o que eu imagino que deve acontecer nos próximos dias, ali, início de semana que vem, se a equipe técnica julgar que a documentação apresentada pelos licitantes contempla o que o termo de referência do edital pede, aí sim nós teremos uma empresa contratada para esse serviço. E os outros 2 DICs ali, né? O da Niterói está avançando, já era uma... Niterói, trecho 2 são 880 metros, né? Tem 83% de obra. Nós queremos retomar também essa obra até o mês de junho agora. Estamos fazendo um ajuste de orçamento, que essa obra não entrou no FUNRIX também. Ela é exemplo do Mato Grande, ela é custeada com recurso próprio da prefeitura. Então tem um ajuste orçamentário que nós estamos fazendo. Então, ali é uma obra que tem 83%, falta basicamente a pavimentação dessa via, que é o trecho 2 ali. Que é em cima do isso. Inclusive tem uma estrada ali que também ajudou o DIC, né? Ela funciona como um DIC. Né? Ali essa obra ela começou em 21. Em final de 2021,
quando foi feita, ela tinha um dique ali de proteção, mas ela, com a pavimentação dessa obra, que foi um convênio com o governo do estado, que ia ser feito uma urbanização ali num parque ali junto ao Rio Gravataí. Então foi iniciada essa obra que elevou a cota do Gravataí em 1,30 m. Se não fosse ter sido essa obra, Niterói também teria sido inundado, Sim, com porque ali, certeza. ali é o último trecho. Do Gravataí É. ali foi muito Isso, elevado, muito. até pela água do Guaíba que é. voltou. Eu me né? lembro que durante aquele período tu praticamente dormia em A Niterói, gente né? passou um sufoco ali. A gente monitorava diariamente e chegou as marcações que nós tínhamos ali, Vanderlei, junto com os colegas da Defesa Civil, deram 30 centímetros para chegar Mas no é uma no régua topo. escolar. É. Falou pra- Foi. Aquelas máquinas, aquelas bombas fizeram milagre. né? Ali nós tivemos, eu vivi isso, nós trabalhamos 25 dias com as bombas ligadas 24 horas por dia. E nós tivemos muitos problemas ali. Tivemos problema de inundação de água dentro da casa de bomba. Foi uma operação de guerra. Realmente foi assustador. Hoje a gente diz assim, o que a gente vivenciou ali foi assustador, porque nós estivemos chegando num momento, numa casa de bomba, estivemos com um motor. Então conseguimos botar bombas auxiliares, com a Corsan nos ajudou. Foi uma operação bem muito intensa, exaustiva, mas conseguimos salvar o bairro Niterói e salvamos também a base aérea, que foi o único aeroporto do estado do Rio Grande do Sul no período da Exato, eu ia enchente. né? comentar isso agora. Ali não é Então, só. então, Já seria uma tragédia É. maior do que já foi, mas a base aérea teria nos isolado teria completamente. isolado. Ela chegou a ficar com a água bem perto, né? Ficou na cabeceira da pista, ficou. Então, ali naquele ponto ali que liga com Cachoeirinha, ali é o trecho 3 do dique Niterói, que está em fase de contratação do projeto, já está a licitação na rua para contratar o projeto e o estudo hidrológico ali. Então, o trecho 3 vai ligar com Cachoeirinha, ali atrás do IRGA. No estudo de Aí vai arroz. fechar a Aí faz barreira ali. toda a proteção ali e ela vai servir como mais uma via de acesso para Canoas e Cachoeirinha, porque ela tem um projeto de uma pavimentação nessa via, vai ser mais uma alternativa viária, né? Além do dique de Sim, o que proteção. seria ótimo, né? Porque a gente Não, hoje vai tem ser, esse problema. projeto já está um E o escopo dele. outro dique lá, esse está mais atrasado, né? São Luís. Lá não tem O projeto. São Luís, nós temos o nosso projeto, ele prevê ele margeia a 448, faz toda a volta na 448 até o Arroio Sapucaia, fazendo toda a proteção do São Luís, que hoje é uma área desprotegida ainda e ali ela é suscetível Mas aquela alagamento. obra não é do governo do estado. Ela está na discussão do Baixo Sinos, né, que são 9 municípios que compõem o Baixo Sinos, que cada um está procurando proteger a si, mas tem que olhar o todo, né? Então tem um estudo da Metroplan de 2014 ainda, que prevê um sistema de proteção no que está consolidado na São Luís, ou seja, só Alberto Sírio, a parte ali onde tem ontem nós visitamos a GCO, inclusive uma grande empresa de Canoas aqui, que gera 1.500 empregos, e visitamos ela ontem com o prefeito. Então seria um polder protegendo as áreas consolidadas. Mas nós entendemos que Canoas perde muito com isso. Olha a vasta área que é aquela área da São Luís ali até a 448. Mas os estudos que foram contratados, que o município contratou com a empresa Encop, uma empresa muito séria que detém expertise nessa área, já nos sinalizou que sim, é possível fazer a proteção margeando a 448. Ou seja, ela com um dique ou um muro, aí tem a solução, não está bem definida ainda, com 5 casas de bomba. Tem a previsão ali para essa estrutura do polder São Luís. E essa obra entra no FIRES, que não é o FUNRIGS, são obras que aí serão executadas pelo governo do estado. Então, Mas tem uma coisa que eles reclamam muito ali, Guido, e a gente tem que colocar isso, que é a limpeza daquelas valas que tem ali, entendeu? Agora vocês começaram a mexer nisso. Alberto Tá? Sírio. Uhum. Aquela Alberto Sírio, ela tem alagado muito mais pelo problema das valas do que pelo próprio dique que seria construído ou não, entendeu? É um estudo técnico para evitar que as águas entrem. O nosso problema é que ela não tem saído dali, né? Ela tá esbarrando na sujeira e está ficando bloqueada ali. O que tem sido feito nisso? Nós começamos foi em meados de abril, que nós iniciamos o desassoreamento da vala da Alberto Sírio, com um convênio com o governo do estado, no programa Desassorear. Nós já estamos com 40% da execução desse
desse serviço, já retiramos 8.000 metros cúbicos de sedimento dentro da vala. Então, para você ter ideia de como ela realmente está assoreada. E ali não é só a vala da Bertocílio, tem várias outras valas ali. Atrás da subestação de energia, aqui junto à 386, também tem algumas valas que fazem ligação direto, que saem da São Luís com a 386, mas nós temos que limpar toda ela margeando a 448 para chegar lá no Sinos. Então tem que ser feita a limpeza dessa vala toda também. Mas já deu resultados. Tanto é que na chuva que deu semana passada, a São Luís, onde tinha, historicamente, na GCO, nós tínhamos ontem lá, onde chegava a água já não deu tanto problema. Então a limpeza da vala já começou a ajudar que essa água escoe mais rápido. Né? Tu citou uma empresa super grande, né? Enorme, a GCO, respeitada no país inteiro aí. Mas nós temos os pequenos ali também, né? Que têm sofrido muito com a questão desses alagamentos aí. A gente vai ter que recuperar isso, né? É isso que a gente tem trabalhado. Os problemas, sabe, principalmente depois de uma enchente, a gente sabe dos problemas e não são de hoje, os problemas da nossa tubulação, e a própria população reconhece isso. Né? E hoje, infelizmente, por não se ter uma cultura lá atrás, de conforme o crescimento das cidades, tu ir também aperfeiçoando e modernizando o sistema de drenagem, hoje, está o secretário Guido aqui para dizer, hoje os investimentos para tu modernizar tudo de uma vez só são milionários. Hoje os municípios não conseguem mais fazer sozinhos se não tiver os aportes e recursos tanto do governo do estado quanto do governo federal, né? Porque são obras que se tornaram caras. Mas dentro disso, no município, quando eu me lembro, quando eu assumi a Defesa Civil ano passado, o secretário Guido reassumiu já um longo depois, nós tínhamos mais de 1.000 pontos de alagamentos na cidade. Porque qual era o nosso primeiro momento? Porque quando nós assumimos a cidade, eu só tinha 4 estações de meteorologia. Dessas 4, 2 funcionavam e ainda funcionavam meia boca, como se diz, porque não se tinha calibragem. As outras 2 não funcionavam. Então, cada vez que chovia, ia o pessoal da Secretaria de Obras do Departamento de Esgoto, mais a Defesa Civil, a mobilidade para a rua, para sair catando pontos de alagamento. E depois nós íamos atacando esses pontos, que melhorou muito. Hoje reduziu significativamente os pontos de alagamento. Nós temos aqueles pontos que precisam de uma intervenção um pouco mais aprofundada, que demanda também mais recursos, obras mais longas, mas aqueles que nós fizemos com o trabalho que o secretário Guido e as suas equipes estão fazendo, de fazer esse mapeamento e atacar aquele problema crônico, nós reduzimos significativamente. Hoje nós temos o que nós possamos chamar de lâminas d'água. A gente não usa mais o termo alagamento. De junho para cá, que foi o último alagamento grande que tivemos na região oeste, ele se reduziu, nós tivemos chuvas volumosas, mas vem se reduzindo por quê? Porque esses pontos são identificados, essas áreas críticas, e logo que identificados, a Secretaria de Obras, ou no mesmo momento, ou logo em seguida, já faz as intervenções de hidrojeteamento, limpeza de rede, né? Onde ainda só não está melhor, porque, como eu disse, infelizmente, muito descarte. A quantidade que nós tiramos de garrafa PET, de colchão, casinha de cachorro, entre outras, de dentro da tubulação, isso só vai parar lá. Esses dias no centro ali da cidade, pneu, sofá, Isso pneu na rede. Isso só vai parar dentro das casas da caixa de bombas porque alguém descarta, que vai para o bueiro. Então, a gente precisa também dessa conscientização das pessoas. Hoje nós temos uma coisa que nós chamamos, que nós não tínhamos, como eu disse, hoje nós estamos com 18 estações de meteorologia na cidade. Isso que eu queria te perguntar, como é que está essa questão das estações, tá? de monitoramento? O prefeito Ayrton pediu porque é uma coisa que nós precisamos. Porque o que é importante dizer às pessoas? Hoje até uma pessoa me perguntou, o Peter aquele está mentindo ou não? Eu disse, não vou dizer, ele não está mentindo. Assim como ele, assim como a Estael, assim como a Kátia Valente, ninguém está mentindo porque vai, de certa forma, ter o El Niño.
os mesmos dados que eles têm de estudos, nós temos hoje. Por quê? Porque hoje, ao contrário de 2024, Canoas conta com uma diretoria de monitoramento, onde nós temos um servidor, um meteorologista do quadro, formado com experiência no IMET, que fica lá o dia todo olhando e olhando os radares, olhando os satélites, fazendo os estudos, acompanhando no e fazendo ali os compilados. Além disso, nós temos hoje um contrato com uma empresa de meteorologia mais amplo do que nós tínhamos, com mais serviços, custando menos. Só que o que todo mundo fala e o que ninguém fala, qual é a diferença deles para Canoas? É que o Estado olha os mais de 400 municípios. O Brasil, o IMET, olha os mais de 5.000 municípios do nosso país. Nós olhamos Canoas e os 154 municípios que nos interessam. O que me interessa é lá Cambará do Sul, onde nasce lá o Rio Camisa, que se une em Ausentes com uma nascente vira o Antas, que lá embaixo se une com o Carreiro, que nasce Marau e vira o Taquari, que aqui embaixo vem virar Jacuí. É esses municípios que eu tenho que monitorar, que eu tenho que saber qual é o volume de precipitação para saber o impacto aqui. A diferença hoje de Canoas é isso, é investimento em tecnologia e mão de obra. O secretário Guido pode dizer, eu chego a ser um chato, porque quando tem uma previsão, Vai ter que eu ter boto chato. no grupo, eu boto no Teu grupo, papel é ser chato. nós temos hoje um protocolo que ninguém sabe, que a gente chama o protocolo, nós temos o 1 e o 2. O 2 é aquele que daí vai todo mundo para a guerra. O 1 é sempre os mesmos, que é a Secretaria de Obras, Defesa Civil, Mobilidade, Serviços Urbanos e Segurança Pública. O tempo escureceu, está todo mundo mobilizado 24 horas para dar uma resposta rápida. A gente tem perspectiva de ter um sistema de alerta municipal para esse tipo de coisa? Ou a gente... O que acontece? Também não dá para todos os municípios ficarem emitindo alertas aleatoriamente. Precisa ter uma coisa mais organizada. Então, em princípio, o Estado vai ocupar esse papel. Ele até funciona, mas o alerta é emitido com base técnica e nem sempre a população entende. Mas, vai ter um temporal, o cara já acha que agora vai despegar o mundo na minha casa. Como é que essa discussão? A gente tem uma reunião, porque além de ser o secretário aqui de Canoas, eu também tenho uma responsabilidade regional, porque a gente é o presidente do Fórum de Defesa Civis da região metropolitana da Grão-Paulo. E é uma briga dos colegas, a luta que nós temos, inclusive agora, dia 25, nós vamos ter em Alvorada uma reunião onde nós convocamos a Defesa Civil do Estado e a Secretaria de Reconstrução para nós tratar alguns temas que a gente acha pertinente, principalmente a emissão de alertas. Porque é um instrumento que nós vimos que é extremamente importante. Só que se ele for banalizado, emitido com muita frequência e não acontecer, ele acaba caindo no descrédito. Porque eu entendo o seguinte, ele tem um indicador técnico ali, né? Vou dar um exemplo agora, acho que foi sexta. Deixa eu ver o granizo. Tinha um alerta. Só que ele talvez tenha, a comunicação não está sendo tão eficiente porque avisou que tinha, e aí aconteceu, não foi o fim do mundo, né? Não virou de cabeça para baixo, não foi o dilúvio, foi uma chuva. Mas o que acontece é a questão ali do alerta, como eu disse, como o Estado monitora, isso as pessoas precisam entender. Todo mundo que está fazendo, todo mundo já sabe que vai ter o ninho. Só que alguns estão dando as informações de uma forma mais moderada e outros mais alarmistas. E outros estão muito alarmistas. Mas, na verdade, como eu disse, qualquer um pode pegar agora uma previsão do tempo e falar o que quiser. Porque ninguém sabe de fato o que vai acontecer. A previsão do tempo, ela começou, por exemplo, eu sei que eu vou ter uma frente fria, eu já sei desde domingo que eu vou ter uma frente fria que vai me trazer previsão de chuva já para sexta e sábado. Inclusive com rajadas de vento mais intensas. Quando se lançou, eu estava com 120 de rajada no domingo.
Hoje eu já estou com rajadas de 75 a 80. Sim, porque quanto mais Então, próximo do evento, próximo do mais evento, segura é a previsão. mais seguro é a previsão. Isso é que nem eles fazem naqueles grandes furacões, né? Que dizem que é 5, né? E na realidade ele chega na costa. Sim, ele 2. vai, conforme vai aproximando, dá para medir melhor. Nos Estados Unidos, por exemplo, os alertas, só que, claro, lá é cultural. Né? Mas nos Estados Unidos, o alerta de furacão é emitido em 15 minutos antes dele chegar. As pessoas só pegam o que tem e vão para o buraco. Né? Vão para a área de segurança. Então, é uma cultura que no Brasil nós temos que começar a trabalhar. Né? E que nós aqui em Canoas estamos trabalhando, a gente evoluiu muito. Como eu digo, hoje em tempo real, começou a chover. Hoje eu não preciso mais que a Secretaria de Obras, que a Secretaria de Mobilidade, que a Segurança, que meus colegas saiam catando os problemas em toda a cidade. Hoje choveu, nós identificamos em tempo real qual é o bairro que está com maior volume de precipitação, com maior velocidade de vento, e com isso nós identificamos que esse bairro pode ter problema e daí a gente centra todas as forças ali. Tá, agora para o Guido uma pergunta aqui que é interessante. Temos os alarmistas de plantão, né? Se tu não tiver máquina nenhuma em cima do dique é porque tu não está fazendo nada. Mas aí se tu tiver a máquina em cima do Fazer dique... um pátio lá em e cima do dique, estacionar todas. tu pega aquele dique, tu, por exemplo, tirou uma parte do dique que é para botar de novo a geogrelha, Queria chegar nisso. botar lá a terra que tem que ser. Em que tempo real tu arrumaria isso se viesse uma chuva? Então, assim, ó, eu tenho dito, eu nunca ouvi alguém fazer um omelete sem quebrar ovo. Tá? O que acontece? O dique da Matias Velho, ele tem números exatos aqui para terminar. 5.831 metros de extensão. Da Guilherme Quase 6 Michel, quilômetros. da Guilherme Michel até o trilho do trem lá embaixo na via BR. Desses 5.831 metros, 2.400 metros foi identificado através de sondagens, estudos, a Universidade de Santa Maria ajudou nisso, que 2.400 metros desse talude do dique, da terra que está ali, é imprópria. Ou seja, quase a metade do Quase dique. a metade do dique é um material orgânico ruim. E a gente tem... Dá para lembrar o seguinte, é um dique projetado nos anos 60 e construído nos anos 70. Ele é mais de 50 anos. E essa parte onde foi identificado esse solo ruim é mais da metade do dique para baixo, ali da casa 7, 8 para baixo, onde à época não era habitado. Era uma várzea, plantação de arroz e foi feito. A gente não tem acervo documental disso, mas se imagina que foi feito de qualquer forma ali, imagino eu que foi aberta a vala externa e usado aquele material ali feito só para mesmo aquele material aguentou o tranco. Aguentou. Mas os estudos identificaram que aquele material é inservível para comportar uma estrutura de proteção como se requer a engenharia moderna. Até o próprio, sob risco de nós elevarmos a cota dele e ele colapsar. Ruir por baixo. Ruir por baixo, com material ruim. Então foi identificado atrás dos estudos, a obra ficou uns 2 meses parada por conta disso, o aditivo que nós estamos conseguimos aprovar, que consiste no quê? Da aquisição e compra de geogrelha, que é uma estrutura, uma membrana geotêxtil, que ela tem uma durabilidade. Eu vi essas gels sendo colocadas no Mato Grande ali, é uma coisa bem, exato. Bem e ela, o que ela é? Ela é um material que ela dá uma estrutura, é um material que ela dá uma estabilidade na base do dique, e para chegar nisso, tem que escavar todo o talude do dique, ou seja, tirar 5 metros de terra, colocar a geogrelha, aí é feita uma camada de argila, 20, 30 centímetros depois, mais uma camada de geogrelha, aí é feita a compactação. Ela funciona como se fosse o ferro do exatamente, concreto. Um alicerce, né? Um alicerce, exatamente, um alicerce. Então, isso são 2.400 metros de dique que tem que ser feita essa solução. Eu fico impressionado, os camaradas vão para cima do dique, olha aqui, romperam o dique, abriram o dique, mas é um trabalho necessário de ser feito. Se não for feito isso, não vai ter segurança que precisa. E qual é a solução de engenharia para isso? Não é aberto os 2.400 metros de uma vez, é feito de 100 em 100 metros. Porque se der um problema
Bom, a Defesa Civil, que o Vanderlei me avisa assim, olha, vai ter um evento de chuva extrema daqui a 5 dias. Que para chegar água, vamos ser honestos, para chegar água ali, a cota de mínima de proteção que tem ali mesmo com o dique aberto, com o talude todo escavado, a parte de fora da vala externa tem 3 metros para baixo ainda. Então, para chegar água ali tem que estar muita chuva. Então, isso a gente sabe, comunga da preocupação, da aflição dos moradores todos. O pessoal tem esse sentimento de meu Deus, o dique está aberto, se vier uma chuva, mas tem que ser muita água para acontecer isso. E aí, por que de 100 metros? Se realmente der um problema, o Vanderlei me avisa, olha, vai ter um evento de chuva lá no Rio, no Taquari, e o Taquari chega aqui em 2, 3 dias, né, Vanderlei? Então a gente consegue, aí rapidamente consegue fechar. A empresa tem uma estrutura muito robusta ali, fazendo isso, rapidamente consegue fechar para devolver a segurança estrutural. Depois abre de novo e continua, retoma o serviço. Não, esse monitoramento, que tá falando, esse monitoramento indica essa questão, né? Isso. Mesmo que aconteça alguma coisa, é possível recuperar com certeza. Rapidamente. Porque são trechos curtos, de 100 metros, que para fazer um trecho de 100 metros ele leva uma semana, com o trabalho executado a pleno, com a colocação de geogrelha, compactação, argila, que tem que ser uma argila específica para isso, e o detalhe, o dique ele é feito, são camadas de 20 em 20 centímetros, é colocado argila, compactação, até chegar a nós vamos ter ali um dique praticamente não... Nós não temos outro momento a fazer, e não podemos hoje... com a oscilação que, através dos efeitos climáticos, com as oscilações, se tu vai esperar ter ali uma previsão longa de tempo estável, porque hoje não é mais como antigamente, que tu conseguia tirar férias, prevendo como está janeiro do ano que vem para tu tirar férias, hoje não, hoje o tempo ele oscila de uma semana para outra, então essa medida do secretário Guido, e também dos colegas engenheiros, é uma medida que tem que ser feita para garantir a segurança dos moradores. Porque se nós não fizermos, como o secretário diz, não tem como a gente garantir a segurança se tu não refazer o que está sendo feito. Aquele rompimento que aconteceu lá embaixo é provavelmente fruto disso. Aquele material embaixo estava ruim, em algum ponto ele ruiu. Como eu disse, Rodrigo, para poder ter uma tragédia hoje que nem 24, isso não é somente nós que o próprio Estado já se manifestou, a sala de situação do Estado referente, nós precisamos de vários fatores. E esse entendimento a população precisa ter. Nós estamos sendo informados, sim, e a nossa sala de monitoramento faz as avaliações todos os dias, e uma vez por mês nós temos ali as atualizações dos estudos sobre o El Niño. Nós temos internamente, quanto prefeitura, e já fizemos uma reunião juntamente com o prefeito e as demais secretarias, já para tabular as nossas ações de prevenções. Aquilo que nós identificamos que é necessário ser feito, como a limpeza das valas, como a questão ali das casas de bombas, como também a questão do andamento das obras do dique, como bomba lá para o Mato Grande, limpeza das valas, arroz, assim como a intensificação do sistema de drenagem. Tudo isso está acontecendo porque nós estamos, sim, dando a devida atenção que o tema do El Niño precisa ser feito. E diante dessa atenção toda que tem, não estamos preocupando do que vem de fora, tá? Nós estamos numa cidade que também tem uma represa, que é o dique, certo? Isso. Esse dique funciona para te botar água para fora ali também, as máquinas e alguma coisa. A gente ficou 45 dias com água na cidade e lixo que se perpetuou um bom tempo ainda. Tu viveu isso, né, Guilherme? Lembra daqueles negócios ali, aqueles lixões, os transbordos. A cidade foi realmente, ela hoje está entupida por baixo. Com todo respeito, eu acho que a palavra é bem essa mesmo. Né? Se entupiu muita coisa. Por isso que a gente marcou. Mas aí que está. Existe a zeladoria agora, né? Vocês manter a cidade com a água sendo escoada para fora, porque vai haver. E isso
não precisa o El Ninho ter, nós vamos ter semanas de intensas chuvas aí. Mas, ó, Como é que vocês estão Vou preparados usar, para por isso? exemplo, aquilo que eu lhe disse, nós não começamos a fazer esse trabalho agora. Nós já viemos fazendo essa intensificação e o secretário Guido, juntamente com a sua equipe e mais os subprefeitos, estão trabalhando diariamente. Claro, às vezes a gente tem alguns problemas de contrato, mas logo já é resolvido. Então, agora esse momento é para se intensificar. Agora nós estamos trabalhando para agilizar. Por exemplo, lá em junho do ano passado, quando nós tivemos lá na região oeste uma grande parte alagada, choveu o famoso 30 minutos e meia hora, né? Ah, o Silvírio. Ah, Que na verdade era... E é verdade, na verdade não foi 30 milímetros, choveu 29,5 e eu com medo de me atrapalhar, arredondei para 30 milímetros e deu meia hora, que foi o que de fato aconteceu. Isso são chuvas torrenciais que nós chamamos. Tanto quando o secretário Guido me pergunta como é que está o tempo e começa a chover, ele me pergunta, é torrencial ou vai ser diluída? Porque isso também impacta no sistema de drenagem. Tanto que hoje, o que está sendo feito, que já foi feito pela Secretaria de Obras, tem dado resultado porque a gente tem acúmulos de água, parou, diminuiu a chuva, o sistema drena. Nós não temos mais aquele acúmulo de grande que chega a 1,5 metro dentro, como Sim, ou aconteceu que em fica junho. uma semana E alagado. nós tivemos Isso a gente não tem agora, visto. neste final de semana, nós tivemos em 4 horas 89 milímetros de chuva. E o nosso sistema, ele respondeu bem. Claro, isso não nos deixa, né? Porque tivemos alguns pontos torrenciais, outros momentos, na sua maior parte, ele seguiu o fluxo, mas nos mostra que nós temos que seguir trabalhando, seguir fazendo as ações. A gente está, sim, atento ao El Ninho. Como eu disse, eu como secretário hoje da Defesa Civil, eu não posso me preocupar apenas com o sistema de inundação, eu tenho que me preocupar também que esse El Ninho, por ele ter uma intensidade lá, por exemplo, na primavera, isso pode me ocasionar granizo, isso pode me ocasionar microexplosões e eu tenho que estar com o meu sistema também como está preparado. Hoje o município, se caso vier acontecer um evento de vendaval, o município hoje tem uma ata robusta de lona e telha para dar uma resposta rápida para a população. O município tem um contrato hoje, um bom contrato com uma empresa de poda, e hoje nós temos, além do Corpo de Bombeiros, temos agentes de defesa civil com maquinários e preparados e formados para operar essas máquinas também, tudo para que a gente possa dar uma resposta rápida para a cidade. Temos uma integração hoje com a RGE, temos uma integração com a Corsã, que são órgãos que não pertencem à prefeitura, mas que numa situação de emergência tem que estar em Trabalhando junto. Agora, como eu disse, nós vamos seguir monitorando o El Ninho de forma séria, como nós estamos fazendo desde o início. Nós sabemos que todas as projeções ela impacta diretamente a vida das pessoas e a gente vai seguir com seriedade. E lá em agosto, como eu falei, para nós termos tanto um evento severo dentro internamente como externamente, nós precisamos de situações totalmente atípicas, como tivemos desde o início do ano de 24, chuvas em todos os meses acima da média, saturando o solo, causando a dificuldade de absorção, essa água indo diretamente para os rios, tanto que choveu, nós enfrentamos 3 semanas de chuva e as nossas casas de bombas muito pouco tiveram que ser acionadas porque elas estavam indo muitas vezes por gravidade. Elas só eram acionadas quando nós tínhamos um problema interno, que chovia um pouco mais de volume, e daí a gente ligava para escoar as águas internamente. Pontualmente ali, né? E Sim. daí o secretário Guido tem trabalhado muito com a sua equipe, a pedido do prefeito, que tem acompanhado de perto conosco, assim como o vice Rodrigo, que está na rua diretamente também, vendo essas questões, para que a gente possa, assim, de fato, chegar preparado lá em setembro. E dizer para a população que ela pode ter uma certeza, que a pedido do prefeito,
nós vamos trabalhar e vamos seguir trabalhando como trabalhamos, com questões técnicas voltadas com técnicos como da empresa que nós temos, mais o nosso servidor, claro, conversando muito com os colegas da região, isso nos dá uma vantagem. Porto Alegre tem um sistema de monitoramento muito forte também, então nós trocamos diálogo, mas tudo isso para que a gente possa, sim, agir e qualquer tomada de decisão que a gente tomar com certeza e com responsabilidade. Pode ter certeza. Se lá na frente, claro, com antecedência, com prazo, se nós vermos que há um risco que de fato possa ocorrer algo similar ao que ocorreu em 24, nós seremos, juntamente com o prefeito, os primeiros a comunicar à população para que a população não sofra com o que sofreu. Esse fato que se criou na cidade de que a prefeitura está omitindo não existe. Como eu disse, nesse momento a gente considera e a gente reconhece o trabalho de todos os órgãos de meteorologia, mas como eu disse, eles olham no macro. É claro que nós precisamos estar atentos e fazer o que estamos fazendo, que é o dever de casa, porque é claro que vai trazer problemas, mas ninguém diz aonde vai trazer. Pode ser cheia na bacia do Uruguai, pode ser cheia novamente no Taquari, pode ocasionar problema no Maquinéu, na região sul. Ninguém no momento ousa a dizer onde é que de fato vai acontecer algum problema. Mas sabemos que sim, El Niño são frentes, sempre traz transtorno. Esses transtornos podem sim ser um alagamento, esses transtornos podem sim, assim como ser uma microexplosão. Cabe a nós estar preparado e jogar limpo com a população sempre. Uma pergunta importante. Existe um plano do governo do estado de Porto Alegre de proteger o aeroporto. Certo? Que isso é uma coisa que, seguinte, que eu já, inclusive, escrevi sobre isso no meu site e coloquei. Vocês têm conversado ou questionado o governo do estado sobre esse plano que pode realmente prejudicar Canoas? Só para dizer, como eu disse ali que nós vamos, dia 25, nós chamamos o estado, a Secretaria de Reconstrução, lá a reunião do Fórum de Defesa Civil, onde os prefeitos, o secretário Guido está convidado, acho que é importante ir também, vou lhe passar. Tá? Então, ali os temas eles foram chamados primeiro, sobre a questão de ações, que o Estado tem que também nos dizer o que está fazendo, e de ações efetivas, além dos treinamentos para proteger as cidades. Também é o momento de nós pedirmos estruturas para acelerar as ações internas de prevenção. O Estado também tem responsabilidade com isso. Mas também pedir explicações sobre essa questão. É o momento que o prefeito, a colega da Defesa Civil, o secretário de Obras de Cachoeirinha, a prefeita de Cachoeirinha, nós de Canoas, vai ser em Alvorada, porque o presidente da Grampal hoje, o prefeito Martelo, é presidente da Grampal, então vai ser lá. Então vai ser o momento de nós cobrarmos também como está. Não tivemos acesso aos estudos. Tá? Eu não tive. Porque para fazer o dique, tá? Para fazer uma obra de proteção nova entre divisas, que é o caso lá da São Luís, não podemos nós municípios fazermos, porque é uma obra que tem que ser executada pelo governo do estado e pelo governo federal, porque ela tem que ser neutra. Ela não pode daqui a pouco ser feita para beneficiar um município e prejudicar o outro, tem que proteger todos. Esta obra é a mesma coisa, a gente precisa saber quais são os estudos, de que forma foram feitos esses estudos, para que, de fato, se não vai afetar aí no sistema de proteção, que não me adianta proteger o aeroporto, que é importante sim, mas daqui a pouco causar um transtorno maior novamente para as demais cidades. Então, no dia 25 vai ser a oportunidade que os municípios vão ter, através do Fórum de Defesa Civil, de conversar olho a olho com o Coronel Boeira e também com o secretário Capelupi, fazendo essas cobranças que
acho que já estava mais do que na hora de nós tomarmos essa decisão de chamarmos eles. Eles sabem que a bacia do Gravataí é um rio que corre e desce, né? Ele não tem Corre e algum desce. movimento, né? Exato. A correnteza muda conforme a altitude do Guaíba, né? Altitude do Guaíba. É muito fácil jogar água aqui, né? E proteger o aeroporto. E aí tem a questão que você está falando, estão alteando o DIC na Niterói, daqui a pouco é insuficiente. Essa solução aí que é apresentada pela Prefeitura de Porto Alegre, eu vi ela através de uma apresentação que chegou a mim no meu celular. Eu não vi nenhum estudo, ele faz referência aos estudos lógico, que foram feitos, mas não vimos esses estudos. A minha equipe de engenharia também não. Assim como também a questão dos estudos de batiometria. Os municípios de Cachoeirinha também não. Parece aquela coisa que Então- é uma brincadeira, mas que vale a pena dizer que nem o gringo botava aquelas máquinas ali, jogava pro Sarandi ali e dizia que estava protegendo o Tá aeroporto. resolvido. E outra questão que nós vamos aproveitar também agora é a questão, a gente sabe que para fazer o desassoreamento dos rios, nós temos essa clareza, mas o que nós não podemos é sair dando desinformação no coração, porque acaba machucando ou dando ilusão para quem está lá na ponta e sofreu. Então, tu diz, estou desassoreando. A gente sabe que para desassorear os rios, nós precisamos de um estudo de batiometria. E no estudo de batiometria da nossa bacia, tu não resolve do dia para o outro. Mas o que nós precisamos é que estas informações elas sejam transmitidas de forma clara para a sociedade. É isso que está faltando, que é a transparência nas informações. É uns querendo segurar as informações porque é período eleitoral, outros dando informações demais também porque é período eleitoral, outros dando porque querem ter like e monetizar nas redes sociais. Ou seja, nós precisamos trabalhar diretamente com a seriedade. É muito difícil para nós, por exemplo, poxa, está todo mundo dizendo que vai ter o fim do mundo. Nós sabemos que vai ter problemas, nós estamos trabalhando internamente, não há indícios, como eu disse, que vai se ter em Canoas, na região metropolitana, ninguém está falando que vai se ter um evento de 24, se trabalha com no máximo o pior cenário, novembro de 23. Eu até conversei com o secretário Guido. O secretário Guido, o senhor que estava na secretaria, como é que foi? Daí a gente foi conversando, os impactos foram esses, a gente, então vamos fazer essa ação, aquela, mas o que a gente precisa nesse momento é isso. É que as pessoas tratem a questão do clima com seriedade, porque nós está impactando diretamente na vida das pessoas. As pessoas estão com medo de voltar a empreender, as pessoas estão com medo de voltar para suas residências, as pessoas estão tendo problema de doenças cardíacas que estão levando e culminando até a morte de muitas. Então nós precisamos ter responsabilidade, pegar o celular, Rodrigo, e sair falando. Por mais que eu diga, por exemplo, pessoal, tem um El Ninho, mas o meu tom de fala vai dizer como essa informação vai chegar e vai ser colhida pela pessoa na ponta. E a gente precisa disso, a gente precisa... Os nossos adversários hoje não são os que estão querendo fazer para ajudar. Nós precisamos, assim, combater o descarte irregular. Esse é o nosso adversário, porque isso ocasiona internamente o alagamento, o desmatamento excessivo que se tem, que isso acaba também ocasionando erosão nas barrancas do rio, as poluições de índices das nossas bacias. Esses são os nossos inimigos. Nós precisamos tratar isso com seriedade. É o apelo que eu faço. É muito triste nós estarmos lá na Casa de Bombas e porque alguém pegou uma foto de junho do ano passado, onde a Bartolomeu alagou, postar por interesse político nas redes dele, dizendo que está alagado, e no mesmo tempo nós mostrarmos que entrou água nas casas das pessoas. Nós postarmos, a gente pegar um carro da Defesa Civil, sair correndo, percorrer toda a Bartolomeu, e a história era diferente. Sim. As pessoas precisam ter seriedade. A gente precisa, sim, quer falar sobre o tema, nos ajude. Venha conosco. A porta da Secretaria de Defesa Civil e Resiliência Climática está aberta para toda aquela pessoa que queira cooperar. Colocando a questão das fake news, assim, ainda é um desafio. Lembra da enchente? Tu viveu bem isso? Era um horror, assim, de informações. Não conseguia andar em Canoas de tantos mortos que tinha. É verdade. E tudo mais. Tinha um container escondido Isso. na base aérea. Ainda é um desafio enfrentar isso, porque, pô... É um desafio. Falando em desafio, Guido, como é que estão os nossos DICs?
a nossa atualização? Como é que... Não, assim, nós, rapidamente aqui, ó, nós estamos, Canoas já foi a primeira cidade, a única a entregar a obra de proteção do zero, né? Nós temos aqui Matias Velho com 47,57 executado, Rio Branco trecho 2, 52,3. Esse da Matias, o 47, é o alteamento que tu já tá falando. Isso, a obra em si, a obra toda, né? Isso Obra vem, com- inclusive, esses Essas- elementos que a gente Não, pode é ver. verdade, Também na verdade, é uma elementos, né? recomposição, Mas- né? É, a composição de composição. base, enfim, ela tá com a previsão do Matias Velho nós entregá-la em setembro, tá? Nós, obviamente, não tinha muita chuva para atrapalhar, como a gente está trabalhando com argila, né? Rio Branco trecho 2, que é o da Guilherme Michel até Henrique Dias, a MOP iniciou um serviço de limpeza e uma drenagem embaixo perto do Humberto de Campos, que é um trabalho que já está sendo feito. E tendo a licença, a obra vai começar pleno já na sequência. Niterói, trecho 2, 83,8%, vamos retomar ela. Cassol entregue e o Dique Araçá está com 48 de execução. Então, fora isso, aí sim a São Luís, que está em projeto básico que já foi feito, e as casas de bomba. Então, a gente está... Canoas, sem sombra de dúvida, é a cidade do estado que está muito mais à frente Mais adiantado. do sistema de proteção do que qualquer outro município. O do Araçá, tu acha que também termina esse ano? O do Araçá nós devemos terminar até início até março do ano que vem. Nós temos um problema muito sério aqui na Rua Morta. Tem muitas casas ainda, Sim. que é um trabalho, uma integração junto com a Secretaria de Habitação, Assistente Social, Colocar Está ocorrendo realocar em São Leopoldo Isso, também. que Tem tem- gente morando em cima dos diques e não nós temos consegue tirar. muitas casas Alegre aqui. também, Aqui na Rua Morta nós devemos ter umas 70 famílias, um pouco mais. Matias Velho também, ainda tem aqui na Rua São Paulo, até Guilherme Michel também, tem algumas residências que tem que sair ainda. E o que vai se fazer com essa gente? Muitas estão sendo pela compra assistida, né? O programa habitacionais que a prefeitura está capitaneando, o aluguel social ou compra assistida, né? Que aí as pessoas têm a oportunidade de encontrar uma moradia definitiva ou aluguel social nesse meio tempo onde elas têm que ter essa transição. Mas o fato é que elas têm que sair, né? Não tem como a gente concluir uma obra de proteção, ter a proteção definitiva com essas interferências ainda sobre o DIC. Então, mas o nosso sistema todo está em obra, está avançando bem. Nós temos um comitê que avalia, que acompanha isso semanalmente, um grupo de trabalho, na verdade, aí que monitora a Defesa Civil. A gente tem uma parceria muito grande de trabalho. Eu digo que a Secretaria de Obras e Defesa Civil são siameses que trabalham juntos. Trabalham junto. Então a gente tem realmente uma parceria de trabalho muito boa. Tanto é, o Vanderlei tanto é siamês que está lá no mesmo prédio hoje lá, né? A gente tá junto lá. Então a gente tem realmente vamos pro mesmo. E vamos pro mesmo. Então a gente tem uma sintonia de trabalho muito afinada, as equipes. Então isso é não só obras de defesa civil, mas o governo como um só. Então aqui tem a Defesa Civil, PGM, tem reintegrações de posse, tem desapropriações, então tem uma série de... É uma engrenagem grande. É uma engrenagem grande que tem que funcionar. E para nós cumprirmos os prazos que o FUNRIGS é 27, essas interferências têm que sair. Mas, assim, num resumo amplo, assim, o nosso sistema de proteção está muito mais robusto do que estava em 24. Isso E sem eles sombra cobram de um prazo de vocês, tá? Tu mesmo disse aí, cumprir os prazos do FUNRIGS. E as verbas, os recursos têm chegado? Tem chegado. O que está pactuado no FUNRIG, sim, tem chegado. As obras todas estão em andamento. Por isso, ontem ainda saiu uma portaria do governo do Estado, da Secretaria de Reconstrução, liberando o recurso do aditivo da Matias Velho. Então, o recurso já vai ser depositado na sequência. Um documento autorizando, de fato, comprovando mesmo que os técnicos levantaram a necessidade do aditivo. O Comitê Científico do Governo do Estado aprovou. E o recurso vai ser aportado em sequência à obra da Matias Velho, não tem problema nenhum de fluxo. Assim como a Rio Branco trecho 2, que depende da licença ambiental para começar o recurso, a primeira parcela dessa obra está depositada na conta, é um recurso que está vinculado, pessoal, não pode ser usado para outra obra a não ser aquele trecho, mas nós efetivamente não conseguimos iniciar por conta da licença ambiental, que esperamos que essa semana a FEPAM nos conceda. Supere isso. Isso. Trecho 3 da Rio Branco também já está pronto,
Quem usa a 448 vê ali, tem trechos da 448 que o DIC está paralelo à rodovia. Então, até a Irineu, até a Casa de Bombas 4, ali já está pronta, a cota definitiva já está concluída. Só a questão do enrocamento, que é a colocação de pedras na parte de fora para não pergolar água ali, para não bater da erosão, está sendo feita essa contenção e plantio de grama. Então, esse trecho está praticamente pronto. E agora entra para a área dentro do Quinto Comar, o trecho da 3 da Rio Branco. Então, são obras que estão fluxo bem encaminhado. Lembrando que o nosso episódio tem um apoio aqui da SIX e da Prefeitura de Canoas. Está acontecendo, está avançando. E o trabalho da Prefeitura de Canoas segue avançando na proteção contra cheias. As obras já avançaram nos diques de Niterói, Mato Grande, Matias Velho e Rio Branco, reforçando a segurança em áreas importantes da cidade. O Muro da Cassol, entregue em abril, é a primeira grande obra entregue no Rio Grande do Sul desde a enchente de 2024. Quer acompanhar tudo de perto? Acesse reconstrução.canoas.gov.br. Está acontecendo, está avançando. Derlei, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, Rodrigo. Agradeço muito, Obrigado. Guido. Marco. Muito Obrigado, bom papo gente. com vocês. Foi um prazer, eu acho que é importante esclarecer a população aí, sabe? Porque as notícias se espalham de forma errada, né? Que a gente Muito. quis trazer A gente vocês poder- exatamente para concentrar E a posição do governo e o que realmente está acontecendo. E né? a gente fez questão de vir aqui porque vocês têm uma credibilidade, não só em Canoas, mas que são comunicadores, jornalistas de alta responsabilidade. Então, a gente fez questão de vir aqui, né, um fórum democrático, o lugar certo, né, Vanderlei? Para a gente trazer informações. E o que a gente traz aqui são dados reais, não é À invenção, não disposição é. de vocês, para nós seguirmos Isso. acompanhando essas questões Importante. sempre que Importante. quiserem. Vamos conversar mais uma vez. Aproveitar para agradecer o espaço, como o secretário Guido muito bem falou, e pedir para a nossa população que continue buscando as informações dos canais oficiais da Prefeitura, Isso. mas também nas emissoras de comunicação da nossa cidade, que tem uma credibilidade e uma responsabilidade com a informação. É isso que nós precisamos. Estamos num momento muito delicado, onde está aflorando tudo aquilo nas pessoas que elas passaram. E eu faço o apelo para aqueles que ainda tendem a buscar algum benefício propagando o terrorismo nas pessoas e a dor. Dê uma trégua. Tenha responsabilidade. Nós precisamos ter responsabilidade com o próximo. Vamos seguir trabalhando e se a população tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição sempre para falar a verdade e trabalhar muito para garantir a segurança da população. É só nos procurar na Defesa Civil. Obrigado. Muito bem.